Saudações, companheiros cultivadores. Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar a respeito da segunda metade da primeira temporada de A Record of a Mortal's Journey to the Immortality, que foi a obra-tema do quarto Asian Talks. Como eu já falei, nós já fizemos um vídeo falando a respeito da primeira metade aqui no canal. Lá nós falamos a respeito da entrada de Han Li no mundo de cultivo e falamos um pouco a respeito da vida de seu professor, Mo Juren. Na live nós aprofundamos muito mais essas questões e algumas questões que aparecem mais pra frente, como por exemplo, como funcionam as matrizes, as técnicas marciais e por aí vai. Então, se você ficou interessado em saber um pouco mais a respeito disso, a live está lá no canal da Asian Talks, que vai estar aqui na descrição. Assim que Mo Juren morre, ele deixa um pedido para Han Li, pedindo com que ele proteja a sua família. A primeira coisa que ele faz é resolver essa pendência com seu professor, seu mestre, e a segunda é ir ver como é que tá a sua família, né, que ele deixou para trás. Ali ele tem um momento de nostalgia, né, e deixa todos esses sentimentos para trás. Antes disso, eu pulei uma parte que é onde ele encontra com Wan Xiaoshan, que é um cultivador errante que não participa de nenhuma seita. É a primeira pessoa que não tem nenhuma conexão com ele que é boa para ele. E eles formam, né, uma amizade ali de companheiros cultivadores para poder seguir o caminho, né, que é a direção do Vale do Sul, onde está acontecendo uma reunião de cultivadores para entrar nas seitas mais poderosas ali da região, que são conhecidas como 7 facções e 7 seitas, que são consideradas as seitas do bem, né, desse continente. Antes deles irem para esse teste em si, tem toda uma feira que acontece ali ao redor por conta do alto volume de cultivadores. Então pessoas que têm materiais minimamente espirituais, mesmo se a pessoa for mortal, ela vai para lá para tentar vender isso para os ditos imortais da região. E aqui ele encontra um grupo composto de 3 pessoas, uma mulher e 2 homens. O primeiro se chama Wu Junzi e o segundo é Qin Wei. Guarde bem esse nome na sua cabeça, eles vão voltar a aparecer aqui mais pra frente e também fazer parte de um arco importante na próxima temporada. O próximo grupo que ele encontra é o grupo de Lu Yunfen e Shen Qiaoqing. Esse grupo é mais relevante do que o primeiro porque essa trama com essa dupla acontece nessa segunda metade da temporada ainda. E é bem interessante, né, a forma como é estabelecida essa relação entre Han Li e essa dupla, porque é uma coisa que acontece naturalmente. Han Li fica interessado com o item que estava sendo vendido ali na feira, compra ele na frente das pessoas que estavam interessadas. Lu Yunfen acaba agindo de uma maneira mais agressiva, o que deixa bem claro, né, que ele não é nada amigável com Han Li. Agora, a Shen Qiaoqing, ela é um dos interesses românticos de Han Li, e isso acontece até rapidamente nessa mesma temporada, e ela começa a aparecer várias vezes mais pra frente também. Fora isso, né, também tem um interesse romântico na filha do Mo Juren, só que como ela é mortal, Han Li acaba meio que não levando isso muito em conta, apesar de realmente gostar dela. Lá ele encontra várias pessoas ali da região, inclusive a Na Gongyan, que é outro interesse amoroso do protagonista que vai acontecer ainda nessa temporada aqui, num momento onde ele vai fazer um assalto à dungeon, que é o primeiro assalto à dungeon aqui dessa obra. Aqui nós temos uma diferença entre os níveis bem clara, né, nesse evento. Primeiro temos os cultivadores, né, da formação de Qi, que é onde o Han Li se encontra. Esses são ainda considerados humanos, mortais normais, apenas são capazes de praticar técnicas sobre humanas, só que eles não chegam a ter nenhum tipo de habilidade especial nem nada disso. É apenas o controle de algum objeto e por aí. O Han Li é uma exceção, ele acabou entrando no mundo de cultivo já de um jeito fora do convencional. Depois do estágio da formação de Qi, vem as pessoas no estabelecimento de fundação, que é o segundo rank dessa obra.
E logo em seguida vem as pessoas da formação de núcleo, que são os anciões. Aqui nessa primeira temporada, o Han Li chega no máximo até o estabelecimento de fundação, e aí na segunda que ele começa a elevar um pouco mais esse nível. Mas aqui nesse teste só estão presentes pessoas da formação de Ki. Todos eles praticamente são mortais ainda. O teste acontece e aí nós descobrimos que Han Li tem uma árvore espiritual falsa, que é uma árvore que tem vários elementos, e isso é ruim por quê? Porque, como eu falei, aqui as pessoas estabeleceram um estilo de cultivo, um sistema de cultivo eficiente. Então, quanto menos elementos tiver na árvore espiritual de alguém, mais rápido ele vai cultivar, porque ele vai ficar focado em uma coisa. No caso do Han Li, ele tem essas duas questões, né? Primeiro, ele começou aprendendo técnicas espirituais, o que atrasou o cultivo dele, enquanto as pessoas basta acumular energia no corpo e seguir pra frente, atravessando meio que a força. As barreiras entre os níveis. E aqui ainda tem essa questão, né, do que ele vai acumular elementos, todos os elementos, então vai diminuir ainda mais a forma como que ele cultiva. Só que por outro lado, ele fica muito mais poderoso do que as pessoas na mesma fundação, no mesmo nível. Então já é uma segunda questão que faz com que ele seja superior às pessoas no mesmo patamar. Então aqui nós já podemos entender que mesmo que ele encontre pessoas de nível superior, ele vai conseguir lidar ou até matar essas pessoas, só por conta desses dois pontos. Fora que as formações que ele acaba aprendendo não tem relação com o cultivo em si. Então ele pode aprender alguma formação que é mais poderosa do que uma formação de núcleo, sendo que ele está apenas na formação de Ki ainda. Então a formação acaba matando uma pessoa do nível da formação de núcleo, mesmo com ele sendo mortal ainda. E aqui ele acaba descobrindo pelo Wan Xiaoshan que existe uma outra forma de entrar na seita, né? Como ele tinha a vinha espiritual falsa, ele não foi aceito por nenhuma seita. Então ele teve que achar uma forma alternativa de entrar na seita, que no caso é aquele item que ele ganhou daquele imortal errante que ele encontrou na guerra entre a seita suprema dos Sete Caminhos e a seita dos Tigres. E aí aquele item que ele ganha é um tipo de artefato que possibilita a entrada na seita do Vale do Boldo Amarelo, que está situado ali na região próxima, perto da fronteira do continente. Só que antes dele ir para lá, ele acaba descobrindo, né, que o amigo dele, o Wan Xiaoshan, foi emboscado pelo aquele primeiro grupo que nós comentamos, o grupo do Wai Junji e o Qin Wei. Eles acabam matando esse aliado de Han Li, e Han Li acaba vingando, né, não de maneira direta, ele não foi atrás de vingança. Esse grupo que acabou encontrando o Han Li e foi atacar ele. Depois disso, ele vai em direção ao Vale do Boldo Amarelo, onde ele entra com aquele item, né, que eu comentei. E geralmente as pessoas que têm aquele artefato são pessoas proeminentes de alguma seita ou poderosas da região de alguma forma. Então, por conta disso, o ancião ali acaba tentando dar uma cara, né, pro Han Li, para tentar tornar ele um aliado, que é dando uma pílula de formação de núcleo, que é uma pílula que possibilita uma pessoa do estabelecimento de fundação romper a barreira do estabelecimento de fundação para a formação de núcleo. Então é uma pílula extremamente valiosa que muitas pessoas se matam para poder receber. Lu Yunzi é uma pessoa proeminente na região, então ele acaba cooptando um dos anciões para poder descobrir quem foi, né, que recebeu essa pílula. E o ancião acaba descobrindo que foi o Han Li. E isso acaba formando toda a trama nesse final de arco, que é esse ancião, que ele é um espião das seitas demoníacas dentro do Vale do Boldo Amarelo, por conta desse tomar da força do núcleo, acaba expondo, né, vários de seus planos para as pessoas ali, que ele não era assim uma pessoa tão boa. Então ele acaba sendo descoberto pelo ancião que estava ajudando o Han Li e cria toda uma guerra, uma briga entre os dois. Não por conta da pílula em si, mas por conta dele acabar sendo descoberto como um espião. E aí ele acaba sendo eliminado, só que antes disso ele mata aquele ancião e a temporada termina com o Han Li indo para na raid, né, que vai acontecer ali na dungeon que eu não comentei, onde ele encontra Nagong Wan disfarçando como uma discípula. De alguma forma ela consegue diminuir o nível dela, o estabelecimento de fundação, e entra ali na dungeon disfarçada de discípulo para poder ter algum plano secreto ali. E aí nesse meio tempo lá ela acaba sendo salva por Han Li e os dois acabam se envolvendo em um lance ali. Depois disso
o Han Li volta, né, pra Vale do Boldo Amarelo, onde ele é enviado em uma missão com Don Juan para descobrir o que está acontecendo em uma cidadezinha do exterior ali da região. Mas isso já é parte dos especiais, onde ele acaba começando a gostar de Han Li, ela até se apaixona por ele, então ele acaba virando um herói para ela. E ela acaba confundindo isso, né, com gostar dele, que vai ser uma coisa que nós iremos falar em outro vídeo, porque acontece vários saltos temporais a respeito desse especial, tanto da primeira temporada pro especial, quanto do especial pra segunda temporada. Então nós vamos fazer um vídeo à parte falando a respeito disso, mas por aqui é só. Então ficamos por aqui. Eu sou arrogância, seu guia pelo caminho da imortalidade, e você está seguindo para o domínio celestial. Até mais.